Boa tarde. Estamos aqui no Espaço Renascença Bem Viver, trazendo para vocês um pouquinho de Cornélia Pongratz Roses. Ela é professora da Associação Brasileira do Trauma e veio aqui para Vitória trazer para nós uma coisa muito legal. A experiência somática, que é um trabalho de Peter Levine dos Estados Unidos, que veio para nós fazer com que nós pudéssemos aprender melhor sobre o trauma. Isso é uma formação que está acontecendo em Vitória. Nós estamos no segundo módulo do iniciante, nós vamos ter no ano que vem o intermediário, existem módulos avançados, e a gente pretende trazer novas turmas aqui para o Estado, aqui para o Renascença Bem Viver. Nós não podíamos perder a oportunidade de colocar a Cornélia para falar um pouco para todo mundo que está aí conosco nessa tardezinha de sexta-feira aqui no Facebook. Cornélia Rossi, fala um pouquinho para nós sobre o que é a experiência somática. Experiência somática é uma experiência fascinante. É onde a gente presta atenção de que as coisas acontecem não só na nossa mente, mas no nosso corpo. Toda a emoção, tudo que a gente vivencia tem a sua representatividade no corpo. E o SE justamente presta atenção nisso. A gente desenvolve a capacidade dos alunos, quando a gente dá aula, para perceber melhor a si e também a perceber os outros. E como é maravilhoso quando a gente consegue perceber os outros com mais detalhes do que a gente percebia antes. De repente uma conversa passa a ser mais interessante, de repente uma sintonia entre a gente consegue se passar de uma forma mais direta, emoção com emoção, sensação com sensação, porque a gente abarca não só o neocórtex, não só o conhecimento da cabeça, do que a gente acha, o que acha que deve dizer, o que deve dizer, ou o que não deve dizer, mas sim aquilo que se passa dentro de si. Então, ao mesmo tempo que a pessoa diz alguma coisa, isso nos afeta e tem sua representatividade no corpo. De repente eu percebo no corpo de como isso me contraiu, como eu não gostei, como eu me afastei, ou como isso me agradou, como isso me entusiasmou. Então a experiência somática é você desenvolver essa capacidade. E qual que é a utilidade disso? A utilidade é que no dia a dia, com tudo que nos acontece nesse mundo, hoje em dia tão caótico, né? Esse difícil mundo, né, Jorge? É difícil e acontecem muitas coisas complicadas, inesperadas, traumáticas, violentas, né? E não só essas coisas acontecem, como são noticiadas, né? Em televisão, no noticiário, então toda hora a gente está tendo notícias ruins, isso daí vai acumulando dentro da gente um certo mal-estar, uma vivência de um mundo sem esperança. Uma coisa ruim, peito, exatamente. Uma angústia, um mal-estar, aquilo que a gente fica quando vê aquelas notícias tão ruins que estão acontecendo por aí, não é isso? Exatamente. Então, as notícias a gente não pode mudar, mas a percepção da gente de que isso está fazendo mal, a gente percebe. E aí a escolha de o que fazer, de como viver, de como ultrapassar essas fases difíceis pelos quais a gente está passando, ou cada um tem na sua vida, né? Como dá para viver de uma forma melhor. Então eu escutei muito essa percepção de si. E como a gente fala muito em autodescobrimento, de autotransformação, fala um pouco mais dessa percepção de si. No começo a pessoa pode até estranhar e pode não saber, se pergunta o que você está sentindo. Não sei, não estou sentindo. A gente está tão acostumado a sentir só o que está mal, o que dói, o que não dói, né? Mas é tão bom que você acaba percebendo de que outras coisas acontecem no sistema. A gente tem a percepção interna do que acontece dentro da gente, das vísceras, se está tudo funcionando bem, se estou com cólica, alguma coisa assim, e percebe o mundo externo. Então é uma riqueza maravilhosa quando você consegue perceber isso daqui e integrar na sua vida. Eu já ouvi falar que tem alguma coisa a ver com percebeu que Peter Levine viu o movimento dos animais. Fala um pouco disso, que eu acho que o pessoal vai gostar. Exatamente. O Peter Levine percebeu, quando ele foi estudar etologia, ele é um psicólogo e tal, mas ele foi estudar etologia, que os animais são submetidos a situações estressantes, diariamente, toda hora. Eles vão caçar e aí vem a caça, eles são submetidos a violências ou tem que fugir o tempo todo.
mas eles não se traumatizam, porque eles descarregam na natureza todo esse estresse dos perigos pelos quais eles passam. Já o ser humano não. Porque de repente alguém passa por uma situação ruim, a turma fala assim, não chora, tá, quer um calmante, tá tudo bem, né? Esquece que passa. Pois esquece, passa. Pense em outra coisa. Não, de alguma forma você precisa entrar em contato com isso para poder transformá-lo, para poder ver que isso que te aconteceu pode servir um recurso para você mudar a sua forma de viver, para você perceber como você é forte e consegue dar você volta. Você está movimentando essa autotransformação, não é isso? Exatamente. Isso, real, na sua sensação. Exatamente. O SE é sobre transformação. Como transformar o estresse, como transformar as situações traumáticas pelo qual a pessoa pode ter passado em um recurso para si. Em resumo, como conseguir viver melhor? É esse bem viver, né? É aprender a lidar com o bem viver, aprender a lidar com essas emoções primitivas que nós temos, não é isso? Nós também não vivemos essa raiva, esse medo algumas vezes. Exatamente. As emoções primitivas, elas vêm e brotam dentro da gente. Quer dizer, se você tem uma raiva, se você tem um medo, se você está apaixonado, né? Essas coisas são espontâneas, elas vêm e brotam. Agora, o que fazer com essas emoções quando elas brotam? Aí é uma decisão sua. Então, se você tem medo, você pode tentar resolver, fugir, correr, lutar. Tudo vai depender do seu recurso e de cada situação, é claro. Mas a emoção em si, ela brota espontaneamente. Ela é natural. Ela é da natureza. Todo mundo percebe, pode perceber que tem gente que está tão conectada à mente que não percebe essa sensação. Mas tem pessoa que nem percebe, exatamente. Isso. Chega em casa, começa a brigar, tudo, não percebe o que está acontecendo, é que a pessoa teve um dia ruim e não está se sentindo bem. Transfere para o outro, né? Isso, para o ambiente. E na experiência somática, que eu entendo, vem de soma de corpo, não é isso? Exatamente. De perceber melhor o corpo. Perceber melhor o corpo e perceber melhor o mundo através da sua resposta. Por exemplo, você vai cumprimentar alguém, mas a mão não vai. Peraí, eu não estou querendo cumprimentar essa pessoa, então eu vou cumprimentar à distância. Isso, você começa a compreender as suas reações perante tudo que você está vivendo. Perfeito. Seus automatismos, algumas vezes, nós vivemos um monte de automatismo que nem percebemos a maioria das vezes. Hoje mesmo eu ensinei sobre a resposta de orientação espontânea que acontece o tempo todo. Ah, que legal! Conta E essa todo mundo aí resposta, o tempo todo você nem percebe, mas você está alerta ao que está acontecendo no meio ambiente. Tá? E esse alerta não me sobrecarrega, porque eu estou olhando para você e ao mesmo tempo, se entrar alguém na sala, eu percebo alguém na sala. Mas eu não estou olhando tudo. Essa visão lateral, que algumas vezes a gente percebe algumas coisas. Exatamente, visão lateral, uma sombra, alguma coisa assim, a gente está sempre atento, normal. Porém, quando a pessoa foi traumatizada ou tem uma experiência infeliz na vida, alguma coisa que não digeriu ainda, então ele fica meio assustado, fica controlando o meio ambiente, usando uma energia desnecessária, porque ela fica, mas o que será que vai acontecer? Né? E aí vem medo, e aí vem emoções, vem raiva, eu não sei o que fazer com isso, e aí no fim do dia eu estou exausto, eu não tenho nem energia para trabalhar. Eu já ouvi falar que parece que ela está congelada nessa sensação. Fica uma coisa travada, pessoas que falam, eu estou travado, eu estou exausto, terminei o dia muito mal. A gente escuta muito isso, né? Porque isso daqui ou vai fazer com que a pessoa seja hipersensível de perceber tudo ou ficar atento, ou então a pessoa fica passiva e pode acontecer uma coisa. Olha que legal, gente. Não se preocupa com as coisas que estão acontecendo. Que coisa interessante. Isso tudo acontece com a gente aí naturalmente, né? De vez em quando a gente nem percebe, nós estamos vivendo isso. Estão chegando em casa, as coisas estão aí movimentando aqui dentro, a gente nem percebe. Quando a gente começa a perceber assim e perceber os outros,
abre um monte de possibilidades, sabe? Existe a possibilidade de ser diferente, porque você se percebe de como é que você reage às coisas no mundo. E aí você pode lidar melhor com as coisas no mundo, não é isso, Cornélia? Perfeito. Que é essa ideia nossa aqui no espaço de bem viver, estimular a viver melhor. E não só para melhorar a sua vida, Sim. mas melhorar as pessoas com quem você convive, Super legal. a sua família, Isso as crianças. aí, isso. Se você tiver uma atitude perante a vida mais calma, mais carinhosa, se você tiver crianças em casa, eles vão captar isso. Isso tem um negócio chamado engajamento social. Fala um pouquinho disso pra gente. Eu sei que você capta isso aí. O engajamento social é que quando a gente está bem, a gente sintoniza o outro. Se eu estou com algum problema e começo a me retirar e falar, mas de repente eu levanto o olhar, esse engajamento social me nutre, né? Então o fato de você estar olhando, do fato de eu estar procurando o seu olhar, é um engajamento social, uma coisa tão necessária. Hoje em dia, ver uma criança dizer, mãe, não sei o que ela, não sei. Nem houve engajamento social, nem houve esse contato. Mas no corpo você percebe, opa, peraí, eu estou com vontade de olhar para ele, deixa eu olhar para ele, e aí tem uma conexão, talvez Sim. coração, corpo, corpo. Esse vínculo, né? Esse vínculo. Que legal. Que orientação legal, que muitas vezes a gente nem percebe a necessidade dos filhos, necessidade dos familiares, desse vínculo. Então, Dessa conversa, desse olhar, algumas vezes, né, Cornélia? Basta muitas vezes um bom olhar para vir um sorriso bonito. O que eu acho é que se a gente fizer, através do SE e através de fazer com que a pessoa se desenvolva as suas potencialidades, a sua capacidade de ser um bom ser, um bom indivíduo, a gente está colaborando para um mundo melhor para os nossos filhos, com menos violência. Você sabe o que a gente vê? Que aqueles casos de violência, aqueles casos de assaltos, eles têm um histórico de trauma em suas vidas. Em sua família, muitas vezes, ou na sociedade que estava em volta daquela pessoa. Então, se a gente conseguir fazer um mundo transformado, com menos trauma, com menos consequências de trauma, porque trauma vai ter, né? Com menos consequências, a gente está contribuindo para um maior bem-estar de si e também para o mundo. Eu achei legal o que você falou agora, porque o trauma, ele vai existir. Nós temos que aumentar uma palavra que está bombando aí na internet, chamada resiliência. Fala um pouquinho de resiliência, eu acho que nós estamos chegando aí no final da nossa conversa. Resiliência, eu acho que é tudo de bom. A resiliência é a capacidade da pessoa, apesar de passar por uma situação difícil, que consegue voltar e continuar a sua vida de uma forma até melhor do que vinha vindo antes. Porque adquiriu força através dessa experiência, conhecimento através de si e do outro, e pode dar um passo adiante na sua evolução. Que bacana! Então, realmente é algo que é bom para todo mundo, a resiliência. Exatamente. Porque vai nos fazer viver nesse mundo com as experiências naturais dessa nossa existência, mas melhor. Quanto mais resiliente a pessoa, melhor consegue se adaptar ao trabalho, ao estudo, às crianças, às situações difíceis que às vezes a escola tem, né? Então, a resiliência é realmente o segredo desse mundo atual. Uau! Então eu acho que é algo que a gente não pode esquecer de arrumar forma, gente, de melhorar a nossa resiliência, a nossa capacidade de lidar com as situações. Eu já vi que a experiência somática é uma dessas formas. Exatamente. E a resiliência é uma coisa que pode ser desenvolvida. A experiência somática ajuda para que as pessoas consigam desenvolver essa capacidade de resiliência. Então, está aí um convite para que cada um possa começar a estudar, compreender melhor a resiliência. Aqui, essa é uma das propostas do Espaço Renascença Bem Viver, que a gente possa estar desenvolvendo uma capacidade de renascer esse bem viver, essa resiliência, esse contato com o corpo, essa percepção de si, esse engajamento social, essa resposta exploratória,
é se viver melhor, não é isso, Cornélia? Fala as últimas E palavras. eu queria agradecer a você, Clóvis, porque foi você que trouxe o curso de SE para a Vitória. Eu que agradeço, está fazendo Cornélia. a primeira formação Sim. aqui, então é maravilhoso que o SE que está presente no Brasil e no mundo, em vários lugares, você que está Fala fazendo. pra gente um pouquinho, só onde você já deu esse curso? Olha, já dei aula na China, com Barcelona, nos Estados Unidos, no Brasil. Olha que Porque legal, gente. o SE é mundial. Agora, em Vitória, é um prazer de vir aqui conhecer Nós você. é que temos e o conhecer prazer, o Cornélia, de tê-la aqui em Vitória. Para nós está sendo uma experiência muito legal, recursante, como diz, uma experiência somática, ter você nos ensinando aqui. E eu tenho certeza que essa troca também está sendo, para todos nós aí que estamos conectados nesse momento, uma experiência recursante de aprendizado, de engajamento, de mudança interior, não é? Lembrando que sexta-feira que vem temos mais uma no dia 19, dia 17, desculpa, dia 17, que é sexta que vem, já que hoje é dia 10, daqui a próxima sexta, às 17 horas, nós vamos, 19 horas, foi essa a minha troca, eu voltei a trocar. Então, no dia 17 de novembro, sexta-feira que vem, às 19 horas, nós vamos estar aqui falando aí sobre emoções primitivas, raiva, medo e tristeza. E contamos com você conectado mais uma vez nesse engajamento, usando palavras da ciência social, nessa compreensão desse tema aqui no Espaço Renascença Bem Viver. Muito obrigado. Muito obrigado, Cornélia. Obrigada a vocês.